E aí, Thaís, tudo bem? Tudo Tudo bem, tranquilo? tudo ótimo. Tô vendo Que alunos meus bom! aqui. Estão chegando aí? Que bom. Uma boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos aí. Eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês, juntamente aí com a Thaís, para a gente poder falar de um tema bem interessante aí essa noite, né? Então, só vendo quem está chegando aí, Thaís. Tem aluno seu aí? Não, já passaram. Chegando Mário, Já? Cristina. Legal. Então é isso, eu até já fixei o tema aí, Thaís. Nosso tema da noite é erros mais comuns dos licitantes nas licitações, né? E esse é algo que, às vezes, por mais que a gente estude licitação, sempre a gente acaba percebendo as pessoas errando, alguma coisa assim. Então, assim, a nossa ideia é contribuir através da live com as empresas que participam aí das licitações. Então, eu vou começar aqui me apresentando, depois você se apresenta, e aí a gente segue aqui Nós fizemos uma lista para poder falar aí de alguns pontos que são bem interessantes e erros mais comuns aí dos licitantes nas licitações, né? Então, só me apresentando, para quem não me conhece, meu nome é Ednilson Alves, eu sou formado em administração de empresas, trabalho numa estatal aqui do estado de Goiás, que é a CELG Geração e Transmissão, e lá eu sou superintendente da área de licitações, presidente da Comissão Permanente de Licitações e também pregoeiro, né? E isso já há 8 anos, desde 2012. Então, para mim é um prazer muito grande poder falar de licitação, poder contribuir um pouquinho com aquilo que a gente já vem vivenciando há tempos aí. E agora eu passo aí para minha amiga Thaís, para que ela possa se apresentar também. Então, para quem, né, não me conhece, muito obrigada, Ednilson, pelo convite, né, para a gente tratar desse tema aqui, que é tão relevante, que tem um impacto tão grande sobre os resultados dos licitantes, né, nas licitações. E eu sou advogada, professora de Direito Administrativo e apaixonada em licitação. Então, eu dedico boa parte dos meus estudos, dessa minha área acadêmica, ao estudo de licitação, né? Treinamentos, ensinando o pessoal aí como quais são as regras para participar, né? Para ter bons resultados. Então, é isso daí. Muito legal. E também, só para, aproveitando que você falou de treinamentos, né? Eu também trabalho com treinamentos, inclusive eu e a Thaís, a gente já trabalhou junto aí, já ministrando treinamentos para licitantes. Então, para nós é muito bom, né, Thaís, poder falar desse tema. Desse. Então, pessoal, sem muita demora, vamos então iniciar, né? Vamos falar aqui de pelo menos uns 14 itens que geralmente sempre acontece aí nas licitações. Então, vamos lá, vou começar já com o número um aqui, que eu considero também muito importante, e a gente percebe que muitas empresas não se interessam por essa etapa. Porque quando a gente fala da licitação, a gente tem o que a gente chama de fase interna e fase externa. Quando eu publico ali a licitação, da publicação para frente é a fase externa. E aí muitas empresas não se preocupam com a fase interna, né, Thaís? E aí, Thaís, o que você acha dessa etapa aí, fase interna? Exatamente. Essa é uma etapa que fica sempre nas mãos da administração pública, né? Administração, você que trabalha realizando esses processos, você fica debruçado ali muito tempo em vários setores para verificar a necessidade do objeto, justificativa da contratação, realização do orçamento, né? Justificativa de por que vai Uhum. contratar daquela aquela forma de execução. E isso pode ter um impacto muito grande na hora da realização do edital e também do próprio fornecedor no momento que ele vai elaborar a proposta dele, vai calcular o preço dele e às vezes situações
existem ali na fase interna, que são bem próprias da administração pública, que o fornecedor não toma, né, o licitante não toma conhecimento, ou não se atenta, ou não busca aquela informação, chega lá na frente, de repente, uma informação completamente necessária para ele, o prejudica lá na frente. Aí ele vai querer discutir, vai entrar com mandado de segurança. Isso atrasa, sendo que poderia já ter verificado isso bem, né? Bem ali logo no início, né? Então, acho que a gente, até, só fazendo uma pequena pontuação, a gente até preparou esses erros de uma maneira cronológica, né? Então, quando a gente começa aqui com essa fase interna, é exatamente ali de onde nasce todo o processo de licitação, que geralmente os licitantes têm conhecimento no momento da publicação do edital, mas não vão fazer essa busca dessas informações que geraram, né, que deram nascimento ao edital. Exatamente. Então, eu vejo, assim, como você falou, é muito importante que o licitante ele conheça um pouco de como que é o processo interno. Talvez ele não vá lá visitar o órgão, aquela coisa toda, mas depois também que o processo torne-se disponível, ele consegue ali, até mesmo pelo processo, pela sequência do processo, entender como que foi montado aquele processo para aquela licitação, né? E eu gosto até de dizer, quando a gente vai para algum curso assim, de licitação, que é muito importante que o licitante se cadastre nos órgãos que ele tem interesse de fornecer. Porque através desse cadastro, muitas das vezes o órgão entra em contato com eles para poder fazer ali uma pesquisa de preços. E aí é nesse momento que até que ele interage, fica sabendo que vai ter uma licitação. Eles estão fazendo pesquisa de preços, né? Então é muito importante essa aproximação dessa fase interna, né? Saber pelo menos como funciona. Né? Exatamente. Muito bom. Só para trazer um exemplo, né, que fica mais claro para a gente ver, teve uma licitação que a gente estava analisando como exemplo de obras e ali tinha ficado estabelecido itens de maior relevância e valor significativo, né, que são aqueles itens que devem ser obrigatoriamente observados pela empresa com capacidade técnica para que ela apresente a proposta. E depois que isso tudo passou, que nenhuma empresa conseguia cumprir aqueles itens nos valores que eles colocaram, que quando o pessoal foi verificar ali dentro da fase interna, que já deveria ter verificado antes de participar da licitação, não havia nenhuma justificativa dentro da fase interna que a administração tivesse colocado para determinar que aqueles itens eram de maior relevância ou valor significativo. Quer dizer, foi uma escolha completamente aleatória que prejudicou todos os licitantes que gastaram tempo, gastaram dinheiro organizando documentação, de repente assessoria, né? E não conseguiram, assim, não tiveram êxito, né? Por uma falha lá no início do processo. Lá no início, exatamente. Muito bom, muito bom. Então vamos aí para os próximos, né? Vamos para os próximos pontos aí. Vamos. Passando aqui da fase interna, uma outra situação que a gente verifica, assim, que o pessoal fica escorregando é a falta de capacitação, né? Às vezes as empresas, elas não buscam conhecimento minimamente das regras que regulam os processos licitatórios. Então, a gente tem algumas leis básicas aqui, né? A Lei 8666, que trata das modalidades comuns, da Lei 10.520, que trata do pregão. Então, assim, o mínimo, né, seria o conhecimento das regras. Então, destacar alguém na equipe para realizar essa capacitação e, de repente, ser a pessoa que vai tomar conta ali, né, dos procedimentos, ter conhecimento disso, para não ter nenhum deslize ali no momento, né? Então, acho que falha muito. Às vezes a gente ouve muito falar, é só pegar documento e pôr dentro do envelope, né? Não, a gente tem que fazer uma série de análises aqui, não só documental, mas de todas as regras que regulam o procedimento, né? Olha, e acaba que, Zela. E acaba que a gente percebe, né, Thaís, assim, tá mudando, eu acredito, mas assim, quando a gente olha para a nossa área de licitações, nós percebemos muitos treinamentos voltados para a administração pública, né? E às vezes a gente fica aquela pergunta, será que não tem para os licitantes? E aí eu já vi, inclusive, pessoas, licitantes, fornecedores, participando de treinamentos
que são voltados para a administração pública, e muitos falam assim, olha, eu não estou encontrando treinamentos para os licitantes. E eu tenho observado nos últimos anos aí que tem várias empresas já fornecendo esses treinamentos e eu vejo que isso é muito importante. Então, é importante que busque treinamento, capacitação, mas como você falou, busque também fazer a sua parte estudando, né? Aprendendo, entendendo como funciona. Então, é isso. Fala que qualquer coisa que a gente vá participar, né? Por exemplo, o pessoal gosta muito de falar que licitação é um jogo, né? Assim, regras de um jogo. Então a gente tem que saber essas regras. Você vai participar de um jogo, de qualquer esporte, né? Você vai jogar futebol, vai jogar xadrez, qualquer coisa. Se você entrar naquele jogo ali sem, no mínimo, saber quais são as regras, como que você vai participar? Então, a licitação acontece da mesma maneira. E a gente só consegue entender essas regras, né? É um processo complexo, a gente sabe que tem um certo grau de complexidade. Então, a gente só consegue saber isso se, no mínimo, a gente buscar essa capacitação, né? E aí a gente sempre conversa muito sobre isso, né? Que tem muita coisa voltada para a administração, mas o licitante, ele também é peça-chave nesse processo. É ele que está do outro lado da mesa, né? Então, é muito importante que ele busque, que ele entenda também como que tanto um pregoeiro, um presidente, uma comissão de licitação, como que eles atuam, de maneira que ele possa, né, trabalhar ali naquele procedimento consciente e não de maneira aleatória, né? Exatamente, exatamente. Acho que qualquer profissão precisa, né, Thaís, desse estudo, dessa capacitação. Qualquer uma, com certeza. Indo para o próximo agora, Thaís, o nosso próximo ponto, nosso terceiro ponto aqui, que às vezes, e esse acontece muito, né, muito erro, na preparação documental, né? E eu fico, às vezes, me gera, às vezes, até uma certa angústia, porque durante, seja pregão, seja uma concorrência, às vezes participam empresas que, de repente, quando chega lá na etapa onde a gente vai conferir a documentação deles, nós percebemos que são empresas que têm qualidade, que têm condição de fornecer aquele produto ou prestar aquele serviço, e, de repente, eles esquecem de colocar algum documento, ou colocam algum documento vencido, né? Então, a gente vê que falhou lá na fase de preparação para aquela licitação. Então, assim, é muito importante, quer participar de licitação, né, ver com antecedência, ver a documentação da empresa como está, prepare essa documentação, não é isso, Thaís? Exatamente. O pessoal, até quem já está bem habituado a participar de licitação, até fala, né? Eu tenho um kit licitação, né? Kit documento de licitação. Porque a gente sabe que nas licitações nós temos aqueles documentos que são padrão, né? Para habilitação jurídica, para habilitação fiscal e trabalhista, né? E o técnico, a gente tem uma variação aí dependendo da licitação. Então, geralmente, o que seria recomendável? Né? Que você já tenha esse kit ali, esse básico de documentos já ali todo organizado, e com essa pessoa que tem a condição de verificar, ela vai verificar toda essa, se está vencido, se não está, se está adequado, se de repente deixou de pagar um tributo e uma certidão ficou positiva, né, para regularizar. Então, é isso daí, né? Tem que ter esse cuidado, né? Que tudo aqui que a gente está falando, ele está muito interligado, né, Ednilson? Porque para você ter esse cuidado, você tem que ter conhecimento das regras do jogo. Para você ter esse cuidado, que até o próximo tópico nosso aqui, é você ler com muito cuidado o edital, né? Fazer aquela leitura bem cuidadosa, bem atenta do edital, que é outro erro do licitante. Exatamente, exatamente. Bom que você já começou a falar, né? É muito interessante. Como as pessoas podem observar aí, nós fizemos isso proposital, tem uma sequência. Estudei lá na fase interna, tem uma fase de preparação, até chegar esse momento que a gente percebe muitos erros, que é a falta de um estudo aí, né, Thaís, do edital. O edital que é a regra ali, onde vai estar todas as regras, a gente até chama de lei interna ali daquela licitação, lei daquela licitação, e as pessoas vêm para a licitação muitas vezes sem desconhecer ali alguns itens muito importantes do edital, né? Então, assim, é muito importante
pensar nessa leitura, nesse estudo, não é mesmo? Não, exatamente. Assim, ali o edital, a gente até fala que é um dos. Tem alguns princípios bem específicos que regem a licitação, mas dizer que vinculação do instrumento, vinculação do instrumento convocatório, né? Quer dizer, exatamente o edital, é ele que vai determinar todas as regras que a gente tem que seguir. E aí, assim, quando você verifica que a pessoa não leu o edital, ela não sabe qual documento específico para aquela licitação, ela não sabe o dia da sessão, ela não sabe como que ela tem que entregar, como que ela tem que cadastrar a proposta, se ela tem que fazer o Aí você fala, não leu, não leu. Hã? O quê, Aí Diniz? você fala, não leu. Não leu, né? Ela simplesmente não leu, porque geralmente eu já ouvi também muito isso. O pessoal fala, edital de licitação é tudo a mesma coisa, copia e cola, né? Então, isso a gente tem que ver com muito cuidado, né? Com muita restrição, porque a gente tem, claro, regras que elas são comuns ali aos procedimentos licitatórios, que são aquelas regras básicas. Mas cada edital, a depender do objeto, se é fornecimento, né? Se é venda de algum tipo de produto, ou se é fornecimento de serviço. Então, tudo isso ele tem muita pertinência, né? De como você vai prestar esse serviço, como você vai entregar esse produto, é parcelado, é de uma vez, né? Então, assim, às vezes a pessoa, ela também, o licitante, ele fica tão preocupado ali só com a questão documental, mas tem um outro lado muito importante, que seria a gestão de preços, que ele tem que ler com muito cuidado qual é o objeto que ele vai executar, né? Para que ele possa participar de maneira consciente dessa licitação, né? Então, assim, a gente até tem, né? Você trouxe, a gente pode trazer até numa outra oportunidade como fazer uma leitura, né? Bem feita do edital, seus anexos, termos de referência, né? Eu vejo que realmente é um checklist, né? Ele tem, a empresa que vai participar da licitação, ele tem que ter ali algumas informações para saber onde ele está entrando. Você falando aí, eu fiquei me lembrando aqui que muitas das vezes eu percebo assim, que algumas empresas, eles muitas vezes, não é uma crítica, como se diz assim, por nada, não. Às vezes eu acabo percebendo muito, que às vezes não lê ali o preâmbulo do edital, não lê ali muitas vezes as regras que aquela licitação ali vai seguir. Aí eu vou te dar um exemplo que aconteceu aqui com a nossa empresa. Nós, em 2016, veio aí a lei das estatais, então nós saímos da lei 8666 e passamos para a lei 3.303. E aí, de repente, a empresa participou e no momento que ela foi entrar com recurso, todo o embasamento do recurso foi com a lei 8666. Uhum. E aí eu pensei, olha, ela não leu o edital, ela não leu nem o preâmbulo, né? Então, assim, não é uma simples crítica, né? Na verdade, aqui a gente não é criticar, a gente quer apontar erros para contribuir. Então, por isso a gente fala, essa leitura, ela é fundamental. E essa leitura, Thaís, ela já conecta com o nosso próximo ponto, né? Que são os prazos da licitação. Como você falou aí, eu tenho ali um checklist que eu gosto de usar para como estudar o edital. Um dos itens desse checklist é a empresa fazer ali as anotações dos prazos da licitação. Uhum. Né? Então, ele vai olhar o prazo para entrega, o prazo que ele tem para entrar com recurso, né? O prazo para os esclarecimentos, prazo para impugnar o edital. Então, veja assim, é muito importante, conectado com esse estudo do edital, estar atento aí com os prazos da licitação. Então, no checklist, ele já preenche ali, ó, a licitação é tal dia, tal hora, o local é em tal lugar, eu tenho tantos dias para impugnar, eu tenho tantos dias para entrar no recurso quando chegar no momento. Então, assim, a pessoa fica já preparada. Então, é muito importante.
Com certeza, isso que você está falando é tão pertinente, porque, assim, depende também da modalidade, né? Então, se você está falando de uma concorrência, de uma tomada de preço, que aí é importante fazer isso que você está falando, um pequeno checklist ali da licitação. Se for uma concorrência, uma tomada de preço, a gente tem um prazo. Se for um pregão, a gente tem outro prazo, né? Então, isso é muito importante mesmo, fazer esse checklist para você já entrar, inclusive sabendo quais caminhos você vai poder seguir, né? Se tiver recurso, qual é o tempo? Se alguém recorrer, quanto que eu tenho para contrarrazoar, né? Até uma discussão que a gente teve, vou até aproveitar aqui e fazer um gancho sobre o recurso no pregão eletrônico, né? A gente já discutiu isso, se era dia útil ou não, né? Com o decreto novo que trouxe essa situação, né? Então, assim, tudo isso tem que se atentar, porque se você perde um prazo desse, né, você ali vai fulminar o seu direito, né, o seu pretenso direito que você tem ali. Exatamente. Você acabou de falar algo muito importante. Olha, eu conheço o prazo para recurso. Ah, beleza, o prazo é 3 dias. E aí veio a nossa dúvida, né, Thais? E aí? Mas esses 3 dias, são dias corridos ou dias úteis? Então, até isso são detalhes que o licitante tem que ficar atento, porque, de repente, os dias são corridos, e aí não vai interessar se é sábado, domingo. Beleza, seu prazo está ali. Agora, é dia útil. Ah, de repente eu estou na sexta-feira, então eu vou ter ainda mais, vou ter mais dias, né? Então, é muito importante o estudo do edital, o conhecimento aí desses prazos, né? Bem, bem importante. Com certeza. E aí, já para esse estudo, né, a gente já entra numa outra situação, que são pedidos de esclarecimento, quando esse edital está obscuro, quando ele tem ali alguma situação que a gente que gera dúvida, né? E isso pode ter um impacto direto no momento em que o licitante ele vai elaborar sua proposta de preço. Então, é muito importante que, se tiver qualquer dúvida quanto ao edital, quanto a qualquer regra do edital, faça esse pedido de esclarecimento. Por exemplo, a gente tem ali um fornecimento parcelado de objetos, né? A administração está querendo comprar determinados objetos e o fornecimento vai ser parcelado. Eu pergunto, parcelado em quantas vezes? Por quê? Porque isso pode ter um impacto para mim quanto ao frete, quanto à questão da entrega, né? Eu preciso me organizar, o licitante precisa se organizar nesse sentido para que ele possa elaborar a proposta de preço. Então, se isso não estiver muito claro no edital, cabe um pedido de esclarecimento para falar, olha, tudo bem, o fornecimento vai ser parcelado, vai ser de quanto em quanto tempo. Às vezes, a gente já vê edital que não coloca nenhum local de entrega, né? Então, quer dizer, onde que você vai entregar? Tem que pedir para esclarecer, né? Então, assim, a gente tem que pedir para esclarecer isso daí, porque isso não é algo, assim, que não tem nenhuma relevância. Isso tem uma relevância diretamente no preço que eu vou ofertar, né? Então, o licitante, ele pode até entrar numa fria ali de ofertar aquele preço e depois não dar conta de cobrir, porque não considerou todas as variáveis, né? Isso. E é interessante isso que você está falando, e só repetindo aqui para quem está chegando, né? A gente está falando dos erros mais comuns dos licitantes nas licitações. Então, como a gente está falando de pedido de esclarecimento, é o quê? A falta do pedido de esclarecimento, né, Thaís? Porque, às vezes, eu até, Thaís, já vi casos de pessoas que me ligam lá na comissão, e aí eles ligam, e sempre que liga, pergunta por telefone, eu peço para eles, por favor, formaliza por e-mail. E aí, às vezes, eles pensam, às vezes as empresas pensam assim, nossa, mas esse pessoal é chato demais, só por e-mail, era tão simples, ele podia resolver aqui. Mas é interessante, por quê? Porque quando a pessoa envia por e-mail, eu vou responder para eles por e-mail e depois vou tornar disponível ali no site para que também outras empresas conheçam. Então, essa ideia de que a administração não gosta de responder esclarecimento, olha, eu particularmente falo lá e falo com os meninos da comissão, nós gostamos muito, por quê? Porque é uma oportunidade da gente começar até a avaliar o nosso edital. Espera aí, se toda vez as pessoas fazem essas mesmas perguntas, eu não estou sendo claro aqui no edital.
Uhum. né? Então, assim, os pedidos de esclarecimento são importantes. É igual você falou aí, já aconteceu com a gente, por exemplo, da empresa participar e ela ficou com dúvida com relação a essa questão de entregas parceladas por causa da localidade. É no mesmo local ou em outra sede da empresa? Hã? Então, aí, o que que acontece? Faz a pergunta. Porque, de repente, ela vai entregar, se for para entregar tudo aqui em Goiânia, tranquilo, né? Agora, se eu tiver que entregar parcelado lá em Rio Verde, uma outra unidade da empresa, de repente não vai compensar para ela. Vai Exatamente. influenciar no custo, né? Então, Certeza, pega frete, né? Então, assim, isso tem muita relevância. exatamente, exatamente. E aí, seguindo o nosso próximo item aqui, ó, que também vai na mesma linha, né, Thaís? Aí, ó, pedido de impugnação. E aí, Uhum. como você já falou muito bem aí dos pedidos de esclarecimento, os pedidos de esclarecimento são para tirar dúvidas. E a impugnação, né? A impugnação é caso a empresa, ao ler aquele edital, ela encontre ali alguma ilegalidade, algum item que não está de acordo com a lei, e aí ela vai entrar também com a impugnação, né? Então, assim, aí vai entrar também a mesma história, Thais. Ah, a administração, a gente não gosta que impugne, olha, às vezes tem muitas impugnações que salvam ali a vida do membro da comissão ou do pregoeiro, porque muitas vezes ele ia entrar dentro do procedimento licitatório, fazer a abertura e depois ver que errou, né? Então, Exato, assim, né? então é bem complicado, né, Thaís? Exatamente. Então, como você bem pontuou, o pedido de impugnação ele vai ser realizado quando estamos diante de uma ilegalidade, né? E isso é muito importante também para o licitante, porque ele tem o direito de participar de um processo completamente legal e rígido, né? Então, quando ele deixa de fazer ou desconhece, né, que aquela situação que está sendo exigida ali no edital é ilegal, ele acaba de alguma maneira sendo prejudicado. Prejudicado porque não participou de um processo dentro das regras e pode ser prejudicado porque lá na frente, verificada a ilegalidade, se esse processo for anulado, ele perdeu tempo, ele perdeu dinheiro participando desse tipo de processo. Então, como você bem disse, a gente sempre tem que falar que a administração e o licitante, eles não estão em lados opostos. Os dois estão andando Exatamente. no mesmo sentido. Então, a administração, claro, ela quer contratar e o licitante, ele quer vender, né? Ele quer prestar o serviço. Então, a gente está ali buscando o mesmo objetivo, né? Então, assim, um tem que ajudar o outro. Pode ser que a administração cometa um deslize, né? Coloque uma exigência indevida. Então, acredito que sim, cabe ao licitante, papel dele também da administração de verificar, mas se não verificar, cabe ao licitante fazer sim a impugnação, né? Para ajudar e para contribuir para esse processo ser legal, né? Então, o que acontece muito de legalidade, né, Ednilson? Exigência de Muito. documentos, né, para capacidade técnica, indevidos, por exemplo, alvará de funcionamento, né, que a gente sabe que não é permitido. Uhum. Então, são coisas assim que às vezes licitante que cai ali de paraquedas, né, não observa, às vezes até deixa de Esse fazer. é, esse é um, esse é um trabalho bom para o advogado, né, Thaís? É verdade. Fazer essa. Conferir, conferir que não está, ó, isso aqui está errado. Vamos impugnar. Vamos E, impugnar. e algo que eu gosto também de destacar, Thaís, é o seguinte: é muito, olha para a gente ver como que está conectado ali com o estudo do edital, que a gente falou, né? Então, muitas empresas falham quando deixam de impugnar o edital que está com erro. E aí, olha o que acontece. Você já deve ter passado por isso também, Thaís. A empresa, de repente, não estudou bem o edital, entrou para a licitação, tinha algo ali, uma exigência de um documento que não era legal, como você falou, de repente um alvará, uma coisa aí, não está de acordo com a legalidade. E aí, lá na frente, quando ele vai entregar a documentação, aí ele é cobrado disso, Uhum. né? Aí ele fala, mas isso aqui não está de acordo com a lei, não sei o quê, e vira aquela briga. Aí chega no momento do recurso, e aí ele vai entrar com recurso, que às vezes eu chamo lá na comissão de licitações, eu falo assim, olha, ele está entrando com recurso
que é uma impugnação. Ou seja, está no momento errado, era para ter sido feito antes, né? Então, todo o procedimento, né? É isso que eu vejo. Algo que já poderia ter sido retificado lá atrás, no início, porque a administração pública, como você bem disse, isso ajuda, né? Até para tirar uma eventual responsabilidade do administrador. Então, ajuda. Isso já poderia ter feito lá no início, ou seja, se você verifica uma ilegalidade dessa, olha o prejuízo para todos os lados, tanto para a administração quanto para o licitante, o tempo, né? Que a gente sabe que um processo, a depender da modalidade, ele tem um prazo mais alongado, né? Então, é o que a gente sempre fala, né? Conhecer as regras, porque se você conhece, você não passa por um edital que tenha uma ilegalidade e utiliza do seu direito, que é impugnar, para sanar, né? Para retirar essa ilegalidade. As pessoas falam assim, ó, o pregoeiro, o membro da comissão não gosta da impugnação. Eu falo que para os meninos assim, eu também não gosto da impugnação. Eu não gosto quando ela não tem fundamento nenhum, sabe? O cara quer impugnar algo que... Aí é perda de tempo, né? Mas quando é algo que realmente tem fundamento, olha, vocês colocaram, exigiram tal documento e esse documento não está de acordo com a lei 8.666. Lá no artigo tal, no artigo 30, fala que tem que citar tais documentos, né? Para regularidade fiscal, trabalhista. E vocês estão exigindo aqui. Então, assim, para nós, aí a gente olha, peraí, realmente, a gente errou. Então, vamos, né, republicar o edital, recontar o prazo novamente. Então, é importante, é muito importante isso. E o licitante que não faz é uma falha, é um erro, né? É um erro. Não, e assim, a gente vem falando aqui, mas como você diz, impugnação ou pedido de esclarecimento sem fundamento, isso atrasa tudo, né? Eu também não concordo. Eu acho que o bom licitante, ele faz o seu trabalho com seriedade e responsabilidade. Assim como do outro lado a gente tem que ter também, né? Assim como a administração do outro lado também tem que ser séria, também tem que respeitar o licitante. Então, se você tiver esse respeito aqui mútuo, os dois, né, buscando o processo, o melhor processo, né, a melhor aplicação da legislação e das regras nesse processo, eu acho que a gente consegue evoluir, consegue melhorar, né? Tanto do lado do licitante, do lado da administração, né? Então... Beleza. Vamos pro próximo, né, Thaís? Próximo. Tem muita coisa. Esse daqui, Ednilson, aconteceu demais já em licitações que eu participei. Que é a falta de documentação, principalmente de documentos da região, né? Então, por exemplo, a gente pede lá sempre certidão de concordado falência no edital do local, da comarca sede da empresa. Então, por exemplo, a gente está aqui em Goiás, né? Então, eles precisam trazer para a gente, ou da cidade, por exemplo, aqui de Anápolis, ou aí de Goiânia, ou do TJGO. E muitos... Para nossa surpresa, quando a gente abre o envelope, traz o Distrito Federal, né? Então, assim, não cumpre, a empresa nem tem sede lá, enfim. Então, não é possível, né? E é uma regra muito básica, né? Para a gente ver assim, nossa, é tão simples essa regra. E eu já vi várias vezes as empresas cometendo esse deslize. Exatamente. Com a gente, da mesma forma, igual você falou aí, com a gente acontece muito aqui, com essa certidão negativa de débitos estaduais. E aí o que acontece? No edital, muitas vezes a gente pede lá, né? Certidão negativa de débitos da sede da licitante. De repente a empresa lá de São Paulo, então a gente pede uma CND estadual de São Paulo. E nós pedimos uma CND aqui do estado, onde ela vai prestar o serviço. Aí eles pensaram, por quê? É porque nós queremos saber se na sua sede você está com débito, e se aqui você tem débito também com o nosso estado. Né? E aí o detalhe é que muitos acontecem. Aí eu vou até lembrar um caso, Thaís, que está conectado com tudo isso que a gente está falando, que está conectado com essa importância de analisar o edital, né?
Nós tivemos uma licitação, já tem acho que uns 3, 4 anos, era um pregão eletrônico, onde uma empresa de São Paulo participou, e era um item caro, que era um item de subestação, era um item de R$ 1 milhão, né? E a empresa conseguiu ganhar ele ali por 800 e poucos mil. E aí foi interessante, porque é uma empresa boa, uma empresa conhecida, e detalhe, é uma empresa que tem uma equipe de licitações dentro da empresa. Ela tem uma equipe que monta toda essa documentação. E aí, eu inabilitei a empresa porque justamente eles não apresentaram a CND estadual. Eu tive que inabilitar. Não é, às vezes as pessoas pensavam, o pregoeiro está feliz, ele inabilitou. Não estava feliz não, chateado, porque é uma empresa boa, né? E aí, o que aconteceu? O pessoal dela me ligou, o gerente dessa menina que estava responsável por essa licitação, me ligou, colocou no Viva Voz e perguntou para mim o seguinte: olha, senhor pregoeiro, eu queria só te fazer uma pergunta. A nossa empresa perdeu esse item, por que mesmo? Eu falei, vocês perderam o item porque vocês não apresentaram a CND estadual. Aí ele pegou e falou que tinha colocado no Viva Voz a menina, falou para ela, você escutou bem? Aí ela, sim. Então tá bom, senhor pregoeiro, muito obrigado. Eu fiquei com dó, porque eu fiquei pensando, olha, era um item de valor elevado. De repente custou até o emprego dela, não sei o que aconteceu. Então, assim, é muito importante estar atento com isso, né? A documentação ali regional é muito importante. Exatamente. A gente vê, não raras vezes, esse tipo de deslize, né? Que pode custar um item desse aí que você está falando, de R$ 1 milhão, que poderia trazer ali, né? Um bônus para aquela empresa, ou faz parte, né, do escopo do trabalho dela, enfim. Isso. Então é sério, o que a gente está falando, esses erros são importantes. Ficar atento ali. Peraí, vou conferir direitinho aqui, né? E vamos lá, né, Thaís? Vamos lá que o nosso tempo está voando. Não, você imagina quanto tempo já passou, Thaís? Não. Quanto tempo já passou? 40 minutos. Sério? Conversar de licitação é bom demais. A gente pode conversar aqui 10 horas seguidas que tem assunto, né? Isso. Enfim, até buscando um pouco sobre essa questão de documento, né? Atenção para documento, a declaração GML-EPP, né? Primeiro, às vezes as empresas têm muita dúvida. Eu sou MEI, eu sou ME, eu posso participar, eu não posso. Isso tem também muita dúvida também do licitante no seguinte sentido. Isso fala que a minha empresa tem mais ou menos credibilidade, né? Então, assim, a gente já fala, olha, a forma societária não significa que a sua empresa tem mais ou menos credibilidade, né? Não é esse o ponto que vai ser analisado. Mas, às vezes, essas empresas nem sabem que elas têm benefícios, né? No procedimento de licitação, prazos diferenciados, podem apresentar documentos, né? Mas, para fazer isso, elas precisam apresentar a declaração de ML-EPP, né? Para que elas possam ter direito a esses benefícios. Ednilson, pasme, não raras vezes a gente verifica que as empresas não apresentam, né? Então, perde ali o benefício, depois não tem jeito. Oportunidade, né? Perde a oportunidade daqueles benefícios que ela tem, e depois não tem jeito. Ela fala, mas eu esqueci, né? Então, ali é o momento que tem para apresentar, né? Se for um pregão, por exemplo, na hora do credenciamento, né? Que você tem que apresentar para poder obter esses benefícios, né? Isso. E aproveitando isso que você está falando, Thaís, o que acontece? Hoje, quando a empresa está fazendo ali por pregão eletrônico, é óbvio que ela tem que ser ME-EPP de verdade, né? Mas basta ela ticar, é um tiquezinho informando que ela é ME-EPP, né? E, obviamente, ela vai apresentar a documentação, comprovando que é ME-EPP. Mas eu falo assim, se deixar de fazer essa informação, o próprio sistema não vai dar para ela a oportunidade lá na frente de ter, por exemplo, o benefício que a gente chama aí de impacto ficto. Às vezes ela está ali até 5% abaixo
acima do valor da empresa que está ganhando, que não é MEPP, ele poderia cobrir aquele valor, né? E da mesma forma acontece aí numa licitação presencial. Já, como você falou, já aconteceu, as empresas vêm participar, às vezes ela não traz ali a sua declaração, às vezes ela não traz os documentos que comprovem que ela é de fato uma MEPP, e aí ela perde benefícios importantes, né? Como, por exemplo, aí a gente falando de benefícios, digamos, nós vamos falar disso aqui, né, Thaís? Eu acho que é um dos próximos itens aqui, né? Que muitas das vezes, um dos benefícios é o quê? Na regularidade fiscal ali, e trabalhista, caso ela apresente a documentação e ele esteja vencido, né, a administração pode dar para ela até 5 dias, prorrogar por mais 5, para ela regularizar aquela documentação. Né? Então, assim, são benefícios muito importantes. Eu acho que nós vamos falar dessa questão. Se não for falar, a gente já fala agora. Então, é importante, né? Mas aí, Ednilson, me falou isso, me lembrei aqui. Estamos falando aí do prazo de 5 dias para regularizar a documentação. Sabe o que muitas ME e EPPs fazem? Elas não apresentam o documento, contando que elas vão ter esses 5 dias para apresentar. Então, assim, a gente sempre fala, né? Às vezes tem editais que traz isso com muita clareza. Flória, de qualquer maneira, se tiver vencido... aqui tem um detalhe, são 2 detalhes muito importantes. Primeiro, são só 2 grupos de documentos que elas podem regularizar, que são os documentos fiscais e trabalhistas. Certidão de concordado de falência, um contrato social, uma procuração, qualquer isso que ela não tenha apresentado ou tenha apresentado com falha, ela não vai poder regularizar. Por que eu digo isso? Porque muita ME e EPP chega lá, não, mas eu tenho o direito de apresentar, exemplo, uma certidão de concordado de falência. Olha, não tem. Você só tem direito de apresentar e de regularizar documentos fiscais e trabalhistas. Então, é o primeiro ponto. E o segundo ponto, você tem o direito de regularizar, não é de apresentar depois. Então, de qualquer maneira, você vai ter que apresentar que seja uma certidão vencida ou que seja uma certidão positiva, né? E aí, essa ME ou EPP vai ter o prazo ali de 5 dias para regularizar. Então, o que a gente vê também muito que acontece? A certidão está positiva, eu não vou apresentar. Aí, quando você vai fazer lá a verificação da documentação, não tem uma certidão municipal, não tem um FGTS, por exemplo. Aí ela, não, mas eu quero meu prazo de 5 dias, né? Então você fala, não, você não vai ter exatamente porque você não pode apresentar depois, né? Isso seria só para regularizar, né? Isso é tão... Thaís, mas foi muito bem lembrado, porque eu fico assim pensando, né? Gente, aí nesse caso, nem o advogado vai ajudar na hora do recurso. Não tem jeito, Ednilson. Olha, de repente é um documento ali fiscal, deixou de apresentar ele, não vai ter o direito. Né? Então, se tiver vencido, pega essa dica que a Thaís está falando aí. Está vencido, é fiscal e trabalhista, apresenta. Apresenta vencido. E depois você vai ganhar aí 5 até 10 dias. E eu digo isso, Thaís, porque para nós, às vezes eu falo assim, gente, eu estou lá pregoeiro, né? Aí a pessoa não apresentou, aí quer me pedir os 5 dias, eu falo, gente, me ajuda para eu poder te ajudar. Exatamente. Né? Senão não dá. Não, e isso muito bem, né? O prazo pode ser prorrogado se for devidamente justificado, né, Ednilson? Então, às vezes é uma certidão positiva, que a empresa vai lá regularizar, então ela paga o débito, de repente não sai ali, porque tem um prazo para fazer o... não sai de imediato, né? Exatamente, devidamente justificada, ela ainda pode pedir a prorrogação por igual prazo, né? Então ela pode ter o prazo até de 10 dias úteis, né? Para regularizar. Então, assim, é um baita de um benefício concedido para ME e EPP, né? Além, claro, como você já disse aí, do empate ficto, né? Que é muito interessante, muito importante, né? Então, assim, conhecer isso é muito importante. Só aproveitando que tem pessoas acompanhando, depois as pessoas também vão assistir esse vídeo. Olha, um benefício muito importante que o licitante precisa ficar bastante atento é que licitações, por exemplo, de até 80 mil, né, elas têm que ser exclusivas para MEPP
Uhum. Obviamente, pode ser que tenha algum objeto, vou dar exemplo para você, que já teve alguns objetos muito específicos da área de geração de energia, por exemplo, da empresa que eu trabalho, em que empresas de pequeno porte não forneciam. E aí nós não colocamos exclusivos. Mas, em regra, né, pela lei 123, tem que ser, até 80 mil tem que ser exclusivo. Então, isso é um ponto, que é um benefício para a MFP, ela precisa ficar atento. Está lendo o edital ali, é até 80 mil, e a licitação não é exclusiva, impugna o edital. É para isso. Vou só fazer uma colocação que o Jamil está falando que o prazo é de 5 dias e a prorrogação ela tem que ser solicitada e autorizada. Isso mesmo, né? O prazo ali legal são 5 dias. Se a empresa justificar devidamente, né, e fizer o pedido para a administração e a administração acatar, aí sim ele pode ser prorrogado por igual período. Muito bem, muito boa colocação, né? E eu tô vendo, Thaís, eu esqueci de ir subindo aqui Eu tô vendo e aí todos ficou os meus parado. amigos aqui que já entraram, amigos Mandar um abraço. de trabalho. Eu tô muito feliz mesmo. O pessoal tá aqui participando. Olha o que o professor Antônio Neto está falando aí, ó. O que dizer das empresas que ganham e já pedem aditivo ao ganhar a licitação e iniciar o contrato? O que é isso, hein, Thaís? Não, né, Ednilson? O que faz, Thaís, com essas empresas? Bom, elas estão pedindo, enfim, o que eu entendi, eles estão pedindo aumento de preço, né? Só se ela tiver uma justificativa para um reequilíbrio econômico, né? Fora disso, não é possível. E não faz sentido. Ô, Thaís, mas isso acontece muito, porque a empresa participa, vamos dizer, é um pregão eletrônico, e ele foi dando lance ali, foi dando lance, ele foi reduzindo o preço e tal, e muitas vezes cai nesse erro, isso é um erro grave. Uhum. Ah, não, eu vou baixar o preço aqui, lá na execução do contrato, lá na frente, lá eu peço reequilíbrio. Não, não, não. A administração ela pode negar justamente por isso, entendendo muitas vezes isso como até um ato de má-fé da administração ou da empresa que está participando. Né? Vai jogando o preço ali para baixo. E isso acontece muito, sem se preocupar, né? Ah, não, depois eu peço. Não, senhor. Né? Então, esse é um erro grave do licitante, né? A gente está falando aqui de erros, você está falando, o professor Antônio atentou para isso, você está falando, esse é um erro grave, que você fala, eu vou abaixar o preço aqui de qualquer maneira e depois eu peço aumento, né? Depois eu assino o contrato e já peço aumento, né? Então, assim, esse é um erro gravíssimo. Por isso que participar de uma licitação requer conhecimento e planejamento, né? Para você saber até quanto você pode chegar, qual é o preço efetivamente que você pode ofertar aquele seu serviço, aquele seu produto, né? Então, é um erro gravíssimo pensar dessa forma, que você vai ter uma vantagem sobre a administração. Agora, Ednilson, o pedido de reequilíbrio econômico, financeiro, né, que seria um aditivo, ele pode acontecer desde que haja uma justificativa, né? Uma justificativa plausível, que realmente algo aconteceu ali imprevisível, que teve um impacto direto sobre o preço daquele contrato, aí sim é possível. Agora, simplesmente pela má-fé, como a gente está falando aqui, não, de forma nenhuma. Né? Isso. Eu tô vendo, Thaís, eu não tava passando aqui, eu tô vendo a participação de muitas pessoas, desde já agradecer aí, né? O professor Jamil enviou várias contribuições aí, acabou que a gente não conseguiu ler todas, né? Deixa eu ir só dando uma olhadinha aqui, Thaís. Eu vi todas as contribuições do professor Jamil. Aí ele falou da subcontratação, né? Se prevista para as MES-EPPs, deve informar a quantidade mínima e máxima do edital. Exatamente. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, para a CELG, nós contratamos obras de serviço de engenharia para as subestações, para nossas usinas, né? Então, o que acontece? Ali, no edital, a gente precisa prever ali no termo de referência, dentro daquela obra, o que pode ser subcontratado, né? Qual parcela ali que não é relevante? Vou dar um exemplo. Às vezes a gente está construindo subestações grandes, onde a parte de pintura, ela pode ser subcontratada. Então, ali no edital, ali no termo de referência, no projeto básico, é previsto ali essas quantidades mínimas e máximas para a subcontratação. Muito bem lembrado aí pelo professor, né? Quer ver
É Vanessa Soares. Acabei de passar por isso, né? A empresa pediu reequilíbrio pelo aumento do dólar no momento da Uhum, assinatura do contrato. Então, acontece. Nós uhum, vivenciamos em um ano. A gente está tendo agora, por exemplo, muita alteração aí do dólar. Mas houve uma época onde estava tendo muita alteração no dólar, e principalmente quando a gente comprava itens de informática, era difícil de comprar, porque às vezes um computador que custava tal valor hoje, tipo 30, 40 dias depois, quando o pregão já aconteceu, que eles já estão assinando um contrato ali, o valor já era outro, né? Aí sim, obviamente faz sentido, né, Thaís? aí sim, justificadamente, né, Ednilson? Tem uma justificativa, Justificado. não é algo que está nas mãos do listante ou da administração pública, faz sentido sim. Agora, se não houver Exatamente. justificativa, a imprevisibilidade do acontecimento, né, de jeito nenhum, E, né? e Thaís, seguindo nossos itens aqui, né, pra gente. A gente colocou aqui, né, preço, a formação ali do preço do objeto ou serviço, né? Então a empresa precisa conhecer bem ali, até você colocou, a gente trouxe aí, ó, fazer todos os cálculos, né, dos custos para prestar aquele serviço, dos custos daquele objeto, o frete. Então, tudo isso precisa ser muito levado em conta na hora que ele vai formular ali o seu preço para ofertar para a administração. Às vezes Sim. acontece que eles participam, vão dando lances ali, e aí, quando a gente chama, peraí, né? É, Vai cumprir a documentação de habilitação, e aí a empresa muitas vezes fala, nossa, não vou ter como cumprir com esse valor, tal, ou nem acaba não desinteressando da licitação, porque jogou o preço muito abaixo, não conhecia os seus custos, ou até mesmo quando é na execução do contrato, de repente não consegue executar, não consegue entregar, né? Então isso acontece muito. acontece, porque na hora assim, e a gente fala que tudo tá tão correlacionado, porque na hora que a empresa lê o edital, ela não lê corretamente, não vê a forma de execução, né, não vê como que esse objeto vai ser entregue, e não faz o cálculo correto, não sabe se precisa de qual a quantidade de mão de obra, se vai precisar, quais os tributos, Ednilson, incidentes sobre aquele produto, sobre aquele serviço, aí compra de outro estado, sabe? Não calcula direito. Enfim, isso tudo tem que ser muito considerado quando a gente fala de preço, porque o preço ele é uma parte muito importante da empresa quando ela vai executar o objeto, né? Então, assim, se você Uhum. cumprir toda a questão documental, excelente, mas se você não tiver o preço, você nadou e morreu na praia, né? Então, assim, o preço é muito importante no momento desse procedimento, dessa participação e, por fim, na própria execução do contrato, né? Que pode Exatamente. dar, né, Ednilson, inclusive penalidades, né? Se a empresa ela Penalidade, não está totalmente. ali, não consegue Thaís, nós estamos faltando 5 minutos aqui. ah, não, Eu vou Ednilson. correr para os próximos itens, que Ah, está quase acabando os itens também, para a gente poder, né? Aí a gente colocou, ficar atento aí à exigência de garantia, né, Thaís? Tem uhum. alguns editais que pedem, outros que não pedem. Então, assim, vai estar ligado aí também com essa questão que a gente acabou de falar. Olha, será que eu tenho... Preciso ler o edital. Está exigindo garantia? O que estão exigindo? Que valor? Será que eu consigo? Exatamente, Né? porque às vezes você não tem lastro, né, para prestar aquela garantia ou não vai conseguir uma fiança, né, uma fiança bancária, não vai conseguir um seguro, e aí de qualquer maneira você vence a licitação, mas não tem lastro para prestar garantia. Então é muito importante atentar para esse detalhe, né? Exatamente. O outro Nós ponto, colocamos um outro erro aí, né, Thaís, que é questão de assinatura do contrato, que é o quê? Muitas vezes as empresas são convocadas para assinar o contrato, não estão atentas aos prazos, porque até o edital ele fala do prazo, né? uhum. Convocado para assinar o contrato, a empresa tem tantos dias para comparecer. 10 dias, por exemplo. Uhum. Não compareceu, o que, é que vai acontecer, Thaís? Penalidade para essa empresa, né? Porque ela não pode brincar com a seriedade do procedimento. Então, às vezes, muitas empresas também fazem assim, Ednilson. Ah, eu vou lá, vou participar. Aí, no momento de assinar o contrato, ah, não quero mais. Não.
O Não. procedimento, ele tem uma seriedade, ele, a partir do momento que você tá ali, participe, é vencedor, né? Você tem que se responsabilizar por essa participação. Então não tem jeito de, não quero mais. Até pode não querer, mas vai sofrer as consequências, né? Isso. Nosso tempo está correndo, Thaís. Vou falar de um outro item aqui, Thaís, que eu acho muito importante. Poderes para assinar qualquer documentação da licitação. Geralmente, ali no contrato social da empresa, tem uma parte ali que fala da administração, onde está especificando quem é o administrador, onde está falando ali quem pode assinar, se tem que assinar conjuntamente. Isso acontece em muitas licitações, as empresas participam, a gente vai conferir quem assinou ali, de repente, não é quem está especificado no contrato social. Às vezes a empresa tem dois diretores e ali fala que os dois têm que assinar conjuntamente e, de repente, a proposta é assinada só por um. Só por um. Ou então, né, Ednilson, por procuração, que é possível também. Mas aí a gente tem que verificar se quem outorgou a procuração, a pessoa que estava no contrato tinha poderes para outorgar, né? Então, isso tem que ficar muito claro. E se na procuração que o procurador tinha poderes, né, para assinar. Enfim. E a nossa última questão, que a gente vai deixar para a Thaís falar, é a nossa última questão, Thaís. É quando os licitantes eles não criam um banco de dados, gente, não fazem um histórico ali, né, de todos os suas participações nesses processos, para saber quais foram os erros, o que aconteceu, quais foram as regras, né? Então é muito importante que tenha um histórico, que tenha um arquivo de tudo que participou, né? Exatamente. Thaís, nós temos agora 1 minuto e meio para a gente despedir aí. Gente, eu quero agradecer demais quem participou aí, todos os professores, todos os amigos aí que participou, que mandou suas contribuições. Infelizmente, eu acho que eu não consegui ler todas, a Thaís, a gente foi lendo algumas, mas muito obrigado. E, Thaís, manda um abraço para a galera aí, Sudinho. Vou agradeço o Ednilson por ter me convidado. Gostei demais, amo esse tema, amo licitação. Vou agradecer todas as pessoas que entraram, meus alunos, não vou lembrar aqui nominalmente, né? Mas todos os meus alunos que entraram, Daniele, Lana, a Isabel, que não é aluna, mas que está aqui também, enfim, todos os alunos que participaram, meus amigos, colegas, Rodrigo, Wallace, Lia, Nice, que vieram prestigiar, Maurílio, né? Então, assim, pessoal, muito obrigado. Thaís, só falar um negocinho, eu vou deixar salvo a live, tá, gente? Vou deixar salvo, tá? Tá bom. Pessoal, agradeço muito, né, a participação de todo mundo, pelos comentários, pelas colocações. Muito